vez a satisfação, que é estar participando do Congresso da UFRT, a convite da professora Isabel e de toda a diretoria. Registrar também a satisfação de compor a mesa ao lado de tão ilustres e queridos colegas, e agradecer também as gentis palavras com que fui apresentada pelo Dr. Farley, extremamente exagerado, com a minha responsabilidade, quase que eu já falei, então estou indo embora, já estava bom, semana passada, agora complicou. Mas enfim, nós temos tempo para falar sobre um tema que é hoje extremamente relevante. Eu fui incumbida de lhes falar sobre a questão do planejamento tributário, sobre a atual ótica do CARF. É, na verdade, um tema de índole prática, né, mas com um alto apelo teórico, temas que, de fato, conceitos que envolvem as soluções que o CARF tem dado para a matéria e que são de importante enfrentamento. Na verdade, esse tema do planejamento tributário, assim como todos os temas que revelam uma forma de desoneração, são especialmente importantes para a sociedade brasileira, dada a alta carga tributária que nós suportamos hoje no Brasil, pesadíssima, sentidíssima, né? Porque todos nós sabemos, não temos o retorno respectivo, e nessa medida o que a gente faz enquanto contribuintes, quer sejamos pessoa natural ou jurídica, enfim, é buscar formas de se livrar disso. Mas essas formas, naturalmente, têm que ser legítimas dentro do que a lei permite. Então, assim como é importante o estudo das formas de planejamento tributário e das possibilidades que elas oferecem dentro de uma perspectiva legítima de redução de carga tributária, é importante também o estudo das isenções, das reduções de base de cálculo, dos benefícios tributários. Hoje a gente tem voltado os olhos muito para esses temas, porque nós precisamos encontrar formas legítimas de deixar de pagar tributo. Eu vou procurar rapidamente trazer alguns conceitos importantes para a gente entender a matéria. Na verdade, quando eu vi o tema, eu estava até com a professora Isabel gravada, eu falei, a senhora gosta de mim, hein? Eu abri o BlackBerry e vi o tema da palestra. Ela falou, por quê? Eu falei, super simples, para falar em 30 minutos. Ela falou, você não vai aceitar? Eu falei, não, eu já aceitei. Vou começar a ficar sem dormir, mas eu já aceitei. Então, por que eu digo isso? Porque, na verdade, esse planejamento tributário, sobretudo no que diz respeito aos tributos federais, é um tema que parece, assim, prolixo, difícil. Por quê? Porque o planejamento envolve uma série de questões contábeis. É, na verdade, através da utilização de mecanismos contábeis que as empresas e seus advogados buscam realizar planejamentos tributários no que diz respeito aos tributos federais. Como nós somos estudiosos do direito, das ciências jurídicas e não das ciências contábeis, muitas vezes os acórdãos do caso ficam de difícil intelecção. A gente não consegue entender exatamente qual foi a forma negocial utilizada, dado um sem número de referências à contabilidade que existem tanto nos acórdãos como nas emendas. Então, em função disso, eu vou procurar depurar esses assuntos do que diz respeito à contabilidade e vamos encarar realmente as formas negociais que podem ser permitidas para fins de planejamento tributário. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui, e é uma crítica, se for divulgado, enfim, acaba sendo uma crítica, não é uma apologia à inadimplência, muito pelo contrário. Eu sou defensora de que a gente pague mais e melhor. Tudo que a gente tem que pagar para a gente não ter que pagar o que não precisa ser pago. Porque no momento em que ocorre uma sonegação ou, enfim, uma inadimplência ilegítima, vamos assim dizer, todos nós perdemos. E aí o Estado vai buscar receber de outras maneiras. Então vamos ver de que maneira a gente pode reduzir essa carga tributária, contando naturalmente com uma visão mais flexível no âmbito do CARF, que é o nosso órgão administrativo de julgamento. Então todos sabemos que o planejamento tributário faz parte de uma organização legítima da atividade empresarial, ou seja, ninguém é obrigado a pagar mais. As empresas, como nós, naturalmente buscamos formas de redução legítima da carga tributária. Então, faz parte da organização empresarial reduzir custos. E reduzir custos significa reduzir tributos, porque os tributos e a parte de folha de salários, por exemplo, são o maior ônus das empresas hoje. Então, a busca da redução da carga tributária faz parte da organização legítima, a organização
negocial legítima das empresas. Como que vai se realizar isso? Buscando evitar a incidência tributária, o nascimento da relação jurídica tributária, reduzindo o valor do tributo a ser pago ou diferindo o pagamento do tributo. O planejamento, a busca pela redução da carga tributária pode se dar de forma ilícita ou de forma lícita. De forma lícita, através dos mecanismos que a lei fornece, nos concede, né, da possibilidades que as leis contêm de reorganização societária, de reorganização empresarial no sentido de redução da carga tributária. A mesma coisa em relação às pessoas físicas. Ilicitamente, através do que se chama de evasão fiscal, elusão fiscal, enfim, há várias normas que a doutrina apresenta para a redução da carga tributária de forma lícita e de forma ilícita. O importante é que há a redução lícita do tributo, dentro do que é permitido pela lei, e a redução ilícita do tributo quando eu, mediante fraude, conluio, simulação, ou seja, de maneira fraudulenta, com a intenção efetiva de lesar a administração fazendária, eu deixo de efetuar o pagamento do tributo. Por que essa ênfase? Porque, na verdade, são esses mecanismos que devem ser proibidos, que não deveriam encontrar guarida no âmbito do CARF, como nós vamos ver mais para frente. Quando a empresa busca a organização, a sua organização com o propósito de reduzir a carga tributária, ela vai realizar uma série de operações e essas operações vão ser norteadas por uma finalidade negocial. É essa finalidade negocial que é objeto de investigação no caso. Qual foi a finalidade da empresa? Reorganizar a sociedade, por exemplo, realizar uma reorganização societária ou exclusivamente reduzir tributos? Nós vamos ver mais para frente que o caso, sob a velha ótica e sobre a nova ótica, entende que se a intenção é reduzir tributos, não pode. Por quê? Se for para usar meios lícitos, pode. Não pode se eu for praticar evasão fiscal mediante fraude, conluio e simulação. Por isso que eu dou essa ênfase. Existem vários mecanismos que estão relatados nos acordos do CARF que são utilizados pelas empresas com o propósito de fazer uma reorganização empresarial no sentido de reduzir a carga tributária. Uma espécie de negócio utilizado é um negócio jurídico indireto, que é um negócio jurídico, lícito, porque lança a mão, utiliza formas típicas ou mesmo atípicas de formação negocial para alcançar um resultado típico. Ou seja, eu vou usar um formato típico de negócio para alcançar um outro resultado típico que leva à redução da carga tributária. O negócio jurídico indireto, no âmbito da doutrina, é unânime no sentido da sua licitude. É lícito a realização de negócio jurídico indireto. É um negócio jurídico lícito que indiretamente realiza o que de uma forma mais direta poderia acontecer, né? Então, essa é uma modalidade de formação negocial. Ainda a simulação relativa, dissimulação ou abuso de forma, onde aí sim haverá uma forma de simulação, a empresa vai simular um negócio com o propósito de reduzir a carga tributária, que é, na verdade, o negócio que ela quer realizar não é o que ela efetivamente realiza, é o que ela quer, o resultado que ela quer alcançar, ela alcança através de um mecanismo que não é o usual, simulando uma situação relativamente ou dissimulando. Os acordos do CARF fazem referência ao negócio fingido e ao negócio real, ao invólucro e ao conteúdo. Ou seja, eu realizo um negócio real que, na verdade, é uma situação fingida do que vai acontecer na prática. Eu estou fingindo uma coisa, estou realizando outra. O invólucro do negócio realizado é diferente do seu conteúdo. O invólucro é aquilo que a gente quer que a Receita veja, mas o conteúdo é o que eu não quero que a Receita veja, porque eu não quero pagar tributo. Então, é uma simulação relativa e não absoluta, como nós vamos ver, mas que não é acatada no âmbito do CARF. Essas simulações relativas, que tem um invólucro específico e um
conteúdo diferente, comportam, segundo o CARF, erro de proibição. Ou seja, eu entendo que o negócio deve ser desconsiderado, mas sem aplicar penas agravadas, porque comporta erro de proibição. Ou seja, a empresa incidiu em erro quanto à proibição do negócio. Ela achava que podia fazer, fez achando que podia fazer, mas na verdade não podia. Então eu estou desconsiderando, sem, no entanto, agravar a penalidade, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E a simulação absoluta, essa sim é rechaçada no âmbito do CARF, onde a vontade querida é diferente da vontade efetivamente declarada. Nos negócios em que há simulação absoluta, a Receita entende que há abuso de forma, abuso das formas permitidas no direito. A grande questão é definir o que é abusivo ou não. Qual é o comportamento abusivo? Qual é o comportamento excessivamente disfarçado, né, que a Receita não poderia ajudar? Para mim, abusivo é aquele onde há fraude, conluio ou uma simulação dolosa com o propósito de reduzir a carga tributária. Fora isso, se a operação é complexa, se ela tem 5 degraus, 6, 10, tudo isso é lícito, está previsto na lei. Meu amigo Heleno Torres, que deve estar daqui a pouco, ele fala: não é possível, Betina, esse exército de micrinhas, né? Microempresas. Eu, pessoalmente, acho que a microempresa é uma forma legítima de composição negocial. Se vai ser 1, 2, 10 que a empresa vai constituir, é legítimo. Então, tudo que diz respeito ao planejamento tributário é extremamente discutível, porque o que é um planejamento tributário ou não, a definição do planejamento tributário é muito tênue, sobretudo aos olhos da Receita, o que pode, o que não pode. A relação, a linha entre o permitido e o proibido é muito tênue. Então, a doutrina, a jurisprudência, a legislação, agora, sobretudo nesse momento em que vai se buscar regulamentar essa matéria, são realmente de extrema importância. Nós temos o artigo 116 do CTN, que diz que vai poder acontecer a desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular. Com o propósito de regulamentar esse dispositivo, nós tivemos, em 2002, a medida provisória número 66, que foi posteriormente convertida na Lei 10.637. Essa Lei 10.637 não encampou os dispositivos de regulamentação do artigo 116. Mas, nesta matéria, dizia o seguinte, que o negócio simulado poderá ser desconsiderado diante da falta de propósito negocial ou do abuso de forma, e definiu à época o que era a falta de propósito negocial. Seria a opção pela forma mais complexa de negócios, ou seja, ao invés de uma compra e venda simples, eu vou fazer uma incorporação seguida de uma cisão, de uma fusão, enfim, de todas as formas de reorganização societária para, ao final, chegar ao resultado que uma compra e venda simples chegaria. Então, nesse texto da medida provisória que não foi aprovado, mas que é um motivo de preocupação nesse momento que nós estamos vivendo agora, porque esse artigo agora vai ser regulamentado, provavelmente nessa linha do que já vinha sendo falado em 2002, a ideia da Receita Federal é regulamentar a falta de propósito negocial quando o negócio for extremamente complexo. E o abuso de forma, quando considera esse abuso de forma, a forma jurídica prática de ato ou negócio jurídico indireto, que produz o mesmo resultado econômico de ato ou negócio jurídico dissimulado. Então, o abuso de forma, na verdade, diz respeito à simulação relativa ou à dissimulação, que até agora tem encontrado em alguns acordos do CARF uma visão favorável. O CARF normalmente diz respeito à simulação absoluta, não admite, desconsidera a operação. Na simulação relativa, há acordos favoráveis e contrários. No entanto, se a regulamentação que vier nesse sentido, aí nem a simulação relativa vai encontrar amparo no âmbito do CARF. O que se verifica nos acordos atuais do CARF? Eu selecionei, né, para falar do qual a gente dispõe, 3 hipóteses: a incorporação às avessas, a alienação de participação societária com ganho de capital e as step transitions, que são essas operações complexas. Como eu falei, depurando os conceitos contábeis, encarando a situação juridicamente falando.
No caso da incorporação às avessas, o que acontece é, são duas empresas coligadas, uma com um resultado extremamente positivo, outra com um estado extremamente negativo. Para não perder o aproveitamento daqueles prejuízos, a empresa que tem resultado positivo incorpora aquela que tem resultado negativo e aproveita o prejuízo para bater no seu resultado positivo. Essa forma de planejamento tributário, pelo menos até agora, na maioria das decisões do CARF, encontra uma solução favorável, como nós podemos ver. A incorporação às avessas glosa de prejuízo e procedência. A denominada incorporação às avessas não proibida pelo ordenamento, ou seja, eu posso incorporar uma empresa deficitária por uma empresa que está com um resultado positivo, realizada entre empresas operativas e que sempre estiveram sob controle comum, não pode ser tipificada como operação simulada ou abusiva. Mormente, quando a parte da inegável intenção de não perda dos prejuízos fiscais acumulados teve por escopo a busca de melhor eficiência das operações entre ambas praticadas. Então, essa é uma forma de planejamento tributário que, tanto sob a velha ótica do CARF como sob a atual, encontra uma solução favorável ao contribuinte. A alienação de participação societária com ganho de capital tem vários formatos. Eu realmente tiro o chapéu para os colegas que têm a condição de orientar uma empresa para fazer uma arquitetura dessa, né? Com negócios legítimos, um alto nível de conhecimento e de criatividade, né? Aliás, em geral, uma equipe multidisciplinar de contadores, auditores, advogados. Então, não dava para relatar todas as formas que são utilizadas, mas, em regra, um dos modelos, né, que eu identifiquei com maior frequência nas decisões do CARF acontece quando se integraliza um bem em uma sociedade, passo número 1. No segundo momento, um sócio integra nessa sociedade e adquire as ações por um valor com ágio, acima daquele valor nominal das ações. Ato contínuo, a dissolução da sociedade, e esse último sócio sai da sociedade com aquele bem, ele adquiriu as ações com ágio e sai com o bem que foi integralizado na sociedade. Então, realmente é uma arquitetura de forma negocial que impede a incidência do ganho do imposto de renda sobre o ganho de capital. O que, ao meu ver, muito embora seja considerado como simulação relativa, simulação pela Receita, não tem nenhum, é lógico que é um planejamento tributário, que uma simples alienação de uma compra e venda levaria muitas vezes ao mesmo resultado. Mas o propósito é reduzir carga tributária e isso faz parte da liberdade de atividade econômica, um princípio constitucionalmente consagrado. Não vejo efetivamente problema nenhum. Lógico que eu reconheço que como eu falei, uma arquitetura, que poderia haver uma compra e venda pura e simples, que é o que eu fiz no QUER, porque daí vai gerar a obrigação tributária e ele vai poder efetivamente arrecadar o que pretende. Mas, enfim, não há, na verdade, uma simulação, a documentação é toda submetida à administração fazendária, não há nenhuma falsificação documental, enfim, sonegação de informações, tudo é submetido à apreciação da Receita, dada a legitimidade das operações envolvidas. A Receita não pensa dessa maneira e entende que isso é compra e venda com ganho de capital e que, portanto, deve haver incidência do tributo. Um acórdão mais ou menos relacionado a esse tema diz o seguinte: reorganização societária, verdadeira alienação de participação com ganho de capital, se os atos formalmente praticados, analisados pelo seu todo, demonstram não terem as partes outro objetivo que não se livrar de uma tributação específica, tais atos não são oponíveis ao fisco, merecendo o tratamento tributário que o verdadeiro ato simulado produz, ou seja, como se fosse uma verdadeira compra e venda com ganho de capital e incidência do imposto de renda normalmente. Nesse mesmo acórdão, como eu falei para vocês, como eles entendem que na simulação relativa é possível a alegação do erro de proibição, o que entendeu a Receita? Que houve erro de proibição e que a empresa, portanto, não precisaria se sujeitar a multa qualificada ou agravada de 150%, reduziu a multa para 75%, sob o argumento de que cabe erro de proibição.
o negócio foi dissimulado, eu vou desconsiderar, mas vou reduzir a multa porque a empresa não sabia que não poderia fazer o que fez. Houve efetivamente erro de proibição. Se assim é, se reconhece que não há fraude, simulação, etc., o prazo decadencial é o 150, parágrafo 4. E aí realmente aumenta o prazo decadencial para o lançamento do tributo. Então, o reconhecimento de que cabe a alegação de erro de proibição e que não houve fraude, muitas vezes pode levar ao fim da autuação, né, anulação do auto de infração, pelo decurso do prazo decadencial. Essa operação que eu relatei aqui, agregada a mais uma, que é a cisão travestida de integralização. Algumas empresas integralizam, aliás, aqueles dois passos anteriores, mais um passo, né? Mais um step, como nós vamos falar aqui. Eu vou integralizar numa outra empresa bens, direitos e obrigações. Obrigação é passivo, isso é fato. Integralizar outra empresa com obrigação já me parece alguma coisa a ser pensada, né? Então, obrigação é sinônimo de passivo. A lei das SA diz que o capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro. Então, a integralização com obrigações pode sofrer algum tipo de questionamento. E aí, essa situação que eu falei das step transitions, que são essas operações complexas com vários steps, né, vários degraus que a empresa galga, vamos assim dizer, com o propósito de reduzir a carga tributária. No caso, que esse é o modelo mais atual, né, de planejamento tributário, o CARF, numa decisão de 2010, disse o seguinte: a sucessão de vários negócios intermediários sem causa na estruturação das chamadas step transitions, assim, negócio jurídico é um negócio jurídico sem causa, não pode ser caracterizado como negócio jurídico indireto. Então vejam que, ao mesmo tempo que não se admite o negócio jurídico indireto, se utiliza o conceito de negócio jurídico indireto como equivalência de uma operação simulada. O fato gerador decorre da identificação da realidade dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas pelas partes contratantes ou pelos contribuintes. Caracteriza a simulação de venda de participação societária. Então, na verdade, a velha ótica do CARF, assim como a atual ótica do CARF, são realmente muito negativas no que diz respeito ao planejamento tributário, no que diz respeito ao interesse das empresas. Há posicionamentos contraditórios. O CARF tem muitos julgadores, enfim, vários órgãos, várias turmas, né, que julgam, e há votos vencidos, votos discordantes, enfim. Mas no todo, tanto no momento anterior como no atual momento, é muito preocupante, na verdade, a posição do CARF, porque a tendência, pelo que a gente vê nos votos, é de desconsideração de tudo, do que é legítimo, do que é ilegítimo, ou seja, não pagou o tributo quando o fisco achou que deveria pagar, é desconsiderado. Então aí volta a preocupação, né, com a redação da medida provisória 66 diante da iminência da regulamentação do artigo 116. Será que nós vamos ter uma limitação legislativa tão grande que vai, na verdade, fundamentar as decisões do CARF? Como eu falei anteriormente, a ideia não é fazer aqui uma apologia à inadimplência tributária. Nós queremos realizar um planejamento tributário, nós não conseguimos eliminar o leão da nossa frente, impossível. Então, vamos fazer uma amizade com ele. Ele vai nos entender, nós vamos entender ele, nós queremos que os custos sejam pagos dentro do que é lícito e possível. Ele não vai efetivamente lançar suas garras sobre nós, cobrando tributo quando nós utilizamos na nossa organização negocial obrigações que se revestem de licitude. Na verdade, nós precisamos alcançar esse estágio de amizade com o leão, né, e não ficar nessa briga e definir, na verdade, o que é o abuso, o que é fraude para fins de não recolhimento do tributo, porque, na verdade, nós temos no Brasil um problema cultural que é de parte a parte. O fisco tem a firme convicção de que nós somos sonegadores em potencial. Eles falam, o alto índice de sonegação justifica a criação de novos tributos, a ampliação da carga tributária. Há sonegadores, mas nós não somos todos sonegadores. E aí, essa é a visão
tributação que a administração fazendária tem da gente. A gente, por nosso turno, né? Nós não queremos pagar tributo, porque eles não fazem a parte deles, nós não temos serviço, nós não temos segurança, o Estado não cumpre a sua parte, por que nós temos que cumprir a nossa? Não raras vezes ao longo desses anos de carreira, eu recebi clientes no meu escritório, eu quero fazer uma blindagem patrimonial. Eu não quero pagar tributos, porque eu sei que ninguém paga. Aquela frase séria, né? Mas daí fica difícil. Então, esse problema cultural deve ser eliminado. O fisco tem que fazer, o Estado tem que fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa, pagar tributos, e se há possibilidade de reduzir a carga tributária, quer através de isenções, benefícios e incentivos tributários, quer através do planejamento tributário lícito, nós temos que encontrar amparo no nosso Tribunal Administrativo, assim como nas nossas decisões judiciais. Se tem que buscar, na verdade, e essa é uma convicção firme que eu tenho, é um direito tributário sustentável. Essa tem sido a minha bandeira, por um direito tributário sustentável. Não adianta aniquilar a riqueza, porque o que vai se tributar lá na frente? Então, essa fúria arrecadatória do Estado vai levar ao fim da riqueza tributária, ou tributável, né? Vai acabar, mas vai reduzir muito. Assim como a gente quer isso para o meio ambiente, né? A manutenção das riquezas ambientais, por isso que a gente fala em sustentabilidade, a ideia de sustentabilidade é igualmente aplicável ao direito tributário. Vamos tributar pesadamente, ainda que seja, sem aniquilar as riquezas passíveis de tributação. Eu agradeço a atenção e peço